Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Católico. Aqui quem fala é José. E hoje nós vamos falar uma coisa que todo mundo já conviveu, todo mundo já presenciou, todo mundo já deu aquela risadinha, ou teve que, pelo menos, segurou o riso por causa de alguma coisinha, alguma atrapalhada que aconteceu ali no meio da missa, no momento na igreja, aquela letra de música cantada errada, aquele acólito dando tropeção, e talvez você foi uma dessas pessoas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí dessas pequenas confusões que acontecem, muitas vezes trazem muita alegria, no momento que às vezes não era exatamente o que estavam se buscando. Mas para ajudar aí, contar umas histórias, tem aqui comigo a Bruna. Servi 11 anos ao altar e eu já fui a coroinha que caiu no presbitério. E, fazendo a sua estreia aqui no podcast, Pedro. Aê! E eu quero dizer pra vocês que nem todo músico sabe cantar. Começou com o desabafo já do Pedro. É isso aí, galera. Então, vamos lá, pega o seu café e vem aqui escutar um pouco dessas histórias e um pouco com a gente de algumas confusões no serviço ao Senhor. Então, isso daí. Então, Pedro, podemos começar com esse teu desabafo? Tu disse que sofre por não saber cantar. Como assim você é músico e não canta? Não, canta. O que isso já te gerou uns problemas, isso aí? A verdade é que eu canto. Eu canto bastante, eu só não canto bem. É muito triste isso. Isso é verdade. Porque eu sou músico, eu sei tocar violão, os instrumentos assim. Aprendi na insistência. Eu não sei cantar, eu não consigo cantar, eu canto mal. E as pessoas, elas ficam desoladas quando descobrem que eu não sei cantar, porque me olham com violão e vê, nossa, você pode cantar na missa? Você pode cantar no grupo de oração? E eu falo que não. Já aconteceu de cantar na emergência. Eu presenciei isso, né? Presenciamos. É triste isso. Mas uma vez, foi muito engraçado que uma vez um rapaz, um amigo meu, ele pediu, Pedro, tu pode tocar lá num retiro que tá acontecendo? Eu falei, beleza, eu posso, eu só não canto. Beleza. Vai ter um cara lá que toca bateria e ele canta. Cheguei lá na hora, o José sabe muito bem dessa história. Cheguei lá na hora e nem eu sabia cantar e nem o baterista sabia cantar, porque o rapaz falou pro baterista que o cara do violão sabia cantar. Faltou o cantor que não sabe o instrumento. Daí, pra quem tá participando, fica assim, olha esses músicos que vêm tocar aqui, eu não sabem nem cantar. Exatamente. Quem salvou a gente? As senhorinhas do grupo de oração. Aquelas mulheres fortes que salvam todo mundo. Santas dos nossos tempos. Sempre tem senhorinhas. Músico passa por algumas coisas, são as coisas engraçadas, tem umas histórias engraçadas. Eu não sou músico, mas todo mundo já presenciou isso, né? E eu tenho uma pra mim, talvez seja, pra mim foi acho que um dos dias que eu mais ri na minha vida. A missa lá no seminário, nós não vamos revelar nomes, né? Claro que quem tá envolvido na história sabe de quem eu estou falando. Você talvez esteja ouvindo, talvez conheça a pessoa, mas eu não vou ocultar o nome por enquanto. Aqui. Uma missa, né? E de manhã, e o músico, né, pega o seu violão e vai começar a cantar. O padre faz o sinal, ele pode começar a cantar, começar a função de entrada. E ele queria tocar essa música aqui. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor. Só que começa a batida do violão e a única coisa que sai é assim. Cara, não saiu uma palavra. A galera começou assim, a galera já se aguentando, meu. E assim, o cara, eu dou poucos parabéns porque assim, talvez não era o momento pra ele ser persistente, mas ele foi persistente, ele persistiu na música. Então ele foi pro refrão cantando assim, ele puxou outra estrofe cantando assim. Mas isso é uma técnica. O quê? É uma técnica isso. É uma técnica que quando tu não sabe cantar uma coisa, tu torce pra que o som do lugar seja ruim e daí tu põe a culpa no som do lugar. Ah, eu cantei certo, mas o microfone que não captou bem minha voz. Então, já usei isso. Microfone pra dar desculpa. Mas não tinha microfone pra dar essa desculpa, Pedro. Droga. Eu pessoal cantando, ninguém conseguia entender eu queria saber o que ele tava cantando. Eu mais ou menos peguei o que ele, pelo EO e pelo ritmo, eu sabia qual música que era, mas eu não conhecia muito a fundo a letra pra puxar. E todo mundo ficou nessa.
E, cara, e daí depois, o padre foi começar a missa, o padre não conseguia rezar, porque o padre não parava de rir. O padre não parava de rir. É que vocês viram errado. Ele começou a pedir desculpa, daí começou a missa, tava no meio da missa. Cara, foi até o final da missa, o padre continuava Das rindo. crises. Continuava rindo e pedindo desculpa, não sabia o que tinha acontecido, né? Não, mas nada, né? Mas às vezes a gente tem que rir, mas são as situações que acontecem. Mas, cara, eu ri tanto. Eu hoje em dia não canto mais em missa, mas quando eu era criança eu participei de um coralzinho. Aquela fase na vida em que qualquer coisa que você canta é bonito, e quando você bate 9 anos de idade, as pessoas olham, você precisa saber cantar para poder cantar. Então, tipo, Eu já passei por esse momento. eu lembro de uma vez que foi, na verdade, uma confusão na cabeça das crianças, tá? Na nossa cabecinha. Porque a gente estava na quaresma. E a nossa catequista do coral falou, não pode bater palma, nós não vamos cantar o Glória, tá? Agora durante o quaresma. A gente não entendia nada, ela falou, a gente tava obedecendo, era só isso. Chega na celebração, o diácono pede o canto do Glória. E as crianças ficam assim. A gente travou, a catequista travou, daí a outra catequista começou a tocar violão e a gente não cantava, porque não podia cantar o Glória. Não tava errados? Ficou aquele silêncio. E a gente travadinha aqui, ó. E nem bater palma. Problemas clássicos de comunicação, né? Ou a pessoa não entender que o padre tá pedindo a oração eucarística, né, Pedro? Ah, nem fala isso, cara. Eu lembro uma vez que um músico ele veio muito bravo pra mim. Porque foi um padre muito conceituado na nossa diocese. Ele foi lá, ia celebrar a missa na minha paróquia. E daí o que acontece? Um músico antes, ele vai lá e pergunta pro padre, que oração eucarística vai ser hoje? E o padre fala, a oração 1, oração 2, oração 5. E o padre olhou pro músico e falou, eu acho que era, com certeza se existe, José, mas a oração 7D. O músico se desesperou, não sabia 6D nada. também. 6D tem. 6D tem. 6D então, era isso aí. Oração 6D. Ele se desesperou, meu Deus do céu, e bravo com o padre, porque nunca rezou na vida essa oração. Ela falou, tão engraçado isso daí, que ele ficava, meu Deus do céu, esse padre acha que é o quê? Ninguém nunca rezou isso aqui. E eu fico pensando, olha, você tá no missal, alguém rezou? Alguém rezou. Não, Nem que seja na hora de escrever. Mera ilustrativa, que sobrou página e colocaram. Exato. Essas coisas de vocês não rezarem, muitas orações eucarísticas diferentes, volta e meio o padre vai puxar uma outra oração eucarística e de repente simplesmente tá, tipo, trocada. Não, isso aconteceu com um padre que eu tava ali, ele foi numa missa, ele não era padre, na verdade, tava visitando a comunidade, foi e entregaram o missal pra ele, entregaram lá, né? E ele pensou assim, tá arrumado? Tava marcado numa oração eucarística lá. Clássico. Eu não sei, tava numa oração eucarística e entregavam folhetinhos para as pessoas na missa, para acompanhar. Ele falou assim, devem ter colocado a oração que está no folhetinho. Eu vou rezar a oração que está marcada aqui, a comunidade me entregou, faltava 5 minutos para começar a missa, beleza, tá. E o padre foi lá, puxa a oração e, sei lá, era uma outra oração eucarística das não comuns, e aquele silêncio, porque era outra oração que estava no folhetinho. E daí aquele silêncio, assim, sabe? Aquele silêncio, ninguém sabia a resposta. Daí o padre falava a resposta e o povo não entendia que era pra responder, que ele tava dando a resposta, assim. Cara, foi uma confusão, assim, o padre brabo daí. Erro recente, isso de... Não foi erro, foi um pequeno desespero. Eu estava no Data Show, né? Que na nossa comunidade a gente passa, né? Os slides. E... teoricamente, a secretária falou que tinha todas as orações eucarísticas no computador. Todas. Beleza? Eu entrei, né? Liguei as coisas, olhei e tinha só até a terceira oração eucarística. Mas eu pensei, não preciso mais que isso. Nós tínhamos recentemente trocado de pároco. Nosso pároco anterior não saía da oração eucarística mesmo. Daí eu peço pra acólita, pergunta pro padre qual oração vai ser. Isso faltando 5 minutos pra missa que o padre tinha chegado. Ela voltou pra mim com uma cara de pânico. Eu olhei pra ela olhou pra mim e disse: é a sexta C. Eu consegui a oração eucarística em 2 minutos.
Mas Alguém por- reza. Alguém reza essas orações. Elas estão ali para Elas serem. estão ali. Não tá lá pra bonito. Não, e assim, também não- o povo tem a obrigação de saber a resposta de todas. Porque nem o pato sabe. O pato fica lá lendo também É. do sal. Essas coisas inesperadas, eu me lembrou de uma coisa também, né? Um amigo meu falou que foi servir uma primeira missa de um padre. Uhum. E o acólito, né, ele aprende ali a segurar, né? Segurar o missal, né? Tem que abrir ali na oração, tudo. E de repente ele tava bem de boa lá, ele tava como librífero, né? Então segurando o missal, bem de boa. E daí o padre, primeira missa, o padre faz um sinal assim, ritos iniciais. E o cara tava como livrífero simplesmente bugou, porque ele não fazia ideia onde ficava. Ele só sabia abrir a oração e pronto. É por isso Cara, e daí ele bugou, ficou assim, tipo. Ele abriu o índice. E veio um outro padre, pegou e abriu nos ritos iniciais. Né? Então, se você vai servir um dia, se você for livrífero, dar uma formação para os acordes, aprenda a mostrar onde que estão os ritos iniciais, porque às vezes um padre iniciante pode te chamar. Agora vai Eu ser o digo meu uma local. coisa, eu adianto uma coisa pra vocês, porque na verdade o pessoal pode pensar, nossa, mas é fácil só abrir as primeiras páginas, né? Não, o missal e breviário, nada. Os ritos iniciais ficam bem no meio, sabe? Tu nunca vai imaginar que fica lá. Se eu não estou enganado, Ainda dos começa 750 são os começa. ritos iniciais. Mas assim, agora é o meu local de fala como ex-acólita, como coordenadora de acólitos que Eu formou. vou fazer a quality explain aqui. Estão fazendo acólita explain aqui. Tecnicamente eu era uma ancila, não uma acólita, né? Pesquisem no Google. Enfim. E eu lembro que eu sempre explicava e o pessoal ficava bravo comigo, porque eu fazia. Quem ia ficar né, como librífero, eu explicava todo não, né? Eu explicava as partes da missa, eu explicava, ó, isso aqui, ó. O padre vai rezar, você não vai abrir o missal. Tem que estar marcado, você tem que saber que tá aqui, porque se o padre pedir, você sabe onde que tá. O padre não vai ficar no desespero, nem você. Na época nós tínhamos até um pároco que era bem jovem, assim, tinha uns 2 anos de ordenação somente. Então ele às vezes pedia umas coisas ainda. E eu lembro que todos os acólitos ficavam bravos comigo. Então, se tem algum acólito que eu formei escutando esse podcast, eu estava certa. Cadê os pedidos de desculpas aí, hein? Cadê? Eu quero na minha mesa, depois do lançamento desse podcast, um por um, aqui, ó, pedindo desculpa. Por escrito. Essas coisas sempre acontecem. Como a gente diz, essas coisas em cima da hora pode acontecer, porque às vezes é muito fácil a gente olhar a pessoa que tá cometendo errado e a gente culpa a pessoa, né? A gente não entende, ou às vezes o nervosismo, falta de informação, ter explicado. Por exemplo, uma pessoa pode ficar num posto, fazer uma posição, fazer uma coisa que é própria só do bispo, mas ela faz sem querer, né, Pedro? Essa história foi muito interessante, né? Porque eu achei que foi a coisa mais maneira que eu fiz antes da igreja. Teve na nossa diocese de Joinville, o encontro nacional de canonistas do Brasil. Obviamente nacional, né? E nisso daí, tinha um cardeal. No Brasil. Podia estar estudiando para outro país. Podia tava, ser, assim. verdade, eu podia estar em outro país. Essa nacional é do Brasil, essa é a Essa questão. nacional é do Brasil, tá certo. Eu tava. E tinha um cardeal super famoso que eu não conhecia, da Espanha. E nossa, não, era um cara muito importante. Eu acho que ele era emérito, não sei, é certo? Mas ele era muito importante e tal, e ele tinha sido um dos precursores sobre a questão do canonismo. E eu tava super nervoso, né? Nosso bispo diocesano, Dom Francisco, presidindo a missa. Eu entrei com báculo. E quem me conhece sabe que eu não sou muito bom pra servir em missa essas coisas, assim. Eu apanhei bastante. Eu entrei, eu ia entrar com báculo, com cajadinho do bispo, se alguém não sabe o que é. Não, ia segurar depois, né? Você ia segurar Eu ia segurar depois, gente. isso, desculpa. A questão é, eu vi o bispo com o cajadinho, com o báculo, virado pra frente. Eu pensei, é a forma certa de segurar. Segurei. Tem até um vídeo, se alguém quiser duvidar disso, de uma missa de 2 horas, comigo segurando ali o báculo pra frente. Depois eu fui descobrir que o único que pode segurar com o báculo pra frente é o próprio bispo. Eu devia segurar com o báculo pra trás. Eu não sabia disso, cara. Ninguém nunca me falou. Como pode?
Novamente, acólitos que eu brigava na missa de crisma, que eu mandava segurar ao contrário o báculo, eu tava certa. Tipo assim, daí às vezes, assim, eu digo, às vezes a gente vai lá, a gente, pô, a gente acha, tem pessoas que daí vão lá, né, vão julgar quem? Vão julgar, por exemplo, o Pedro ali, que ficou com o báculo pra frente, mas não sabe toda a história por trás que não explicaram pra ele antes que não podia colocar o báculo para frente. Ninguém ensina umas coisas assim. E depois ficaram me zoando, né? E como me zoaram, né? Como começaram a me chamar de Excelência Reverendíssima e Dom Pedro. Porque, nossa, tá se achando um bispo agora. O Pedro foi seminarista, tá, gente? Então, um desabafo é que no seminário não ensinam a servir, mas tu aprende a servir. Nem que seja na marra, né? Mas você só aprende servindo. Você não aprende treinando. Mas um treino é bom também. Ajuda. Ajuda Sim, bastante. E né, depende do seminário. Mas assim, às vezes acontece essas coisas, né? Você vai lá, tu vai ter que servir. Agora, uma coisa é verdade, não adianta quantos treinos você faça, você vai ter que servir. E provavelmente você vai cometer algum erro. Um erro na notícia. Porque aqui a gente quer deixar bem claro que a gente não tá falando de absurdos litúrgicos, de abusos litúrgicos, que a gente tá falando de coisas assim, desrespeitosas, assim, muitas vezes intencionais. A gente tá falando de atrapalhada mesmo ali, né? Por exemplo, eu tive uma atrapalhada quando eu era coroinha. Eu tinha, acho que 11 anos de idade, assim, ainda bem pouco tempo, e colocaram também eu com uma menina que também tem ainda muito, muito pouco tempo. E nós dois nervosos, e pra servir, e a gente, eu nem me lembro exatamente como que aconteceu, só sei que uma hora a gente bateu de frente, eu não sei se eu ou ela tava com o cálice todo preparado, e a gente derrubou aquilo no chão, sabe, tudo assim. A gente tava levando pra preparar pra as coisas. E caiu o cálice no chão, tudo, saiu rolando. O desespero, cara. A pena, tudo, assim, e a gente brigando, daí um começou a brigar com o outro, colocar a culpa no outro, assim, tudo. Por quê? Mas foi colocando uma pressão tão grande, assim, na gente, que a gente tava nervosíssimo, assim, sabe? E a gente errou, atrapalhamos tudo. Eu disse na abertura que eu já fui a coroinha que caiu no presbitério. Eu caí mais de uma vez. Não é que eu caí. Isso é no presbitério. Não, foi do presbitério mesmo, na criatura. Não, além do presbitério, eu caí em outros lugares. Veja caindo. Não, eu tô dentro da igreja. Servindo. Eu tô falando servindo. Servindo. Poxa, é que eu sou muito atrapalhada, gente. Já caí em trilho do trem, quando a gente tava fazendo caminhada. Eu só não fui pro chão mesmo porque o abençoado seminarista Paulo, logo diácono, me segurou. Esse eu vou nomear porque ele me salvou pra cair e ele me segurou. Quando sair esse episódio já vai ser o diácono. Quando sair esse podcast. Está gravando antes da ordenação diaconal dele, mas quando sair, quando vocês estão ouvindo, ele já é diácono. É verdade. Enfim, eu comecei a servir como coroinha, tinha 10 anos. E daí, quando eu tava com 11 anos, eu fui servir numa missa de cura e libertação. Né? E que os coroinhas tinham medo de servir na missa de cura e libertação. Geralmente não tinha coroinha essas missas, porque os coroinhas tinham medo de servir. Um pouquinho de medo do padre também, já nas missas normais, imagina de cura e libertação, né? Essa ficava meio bolada. E eu fui. E essa foi a primeira vez que eu caí no presbitério, mas foi num momento, assim, foi muito estiloso. O padre estava na oração eucarística. Na consagração, especificamente, estava na consagração. Na oração, o memorial. No memorial. No memorial. Com a hóstia erguida. Eu caí reta. Com coroinha ali na nossa época, a gente ficava de pezinho do lado do altar. Né? A gente ficava de pezinho e eu fui. E caí. E aquele silêncio na missa. E esse padre, há um tempo atrás eu falei com ele sobre esse fato, ele disse que ele lembra e que ele ficou com Jesus na mão e pensando, o que eu faço? Eu largo Jesus, pego criança, eu deixo a criança, fico com Jesus, o que eu faço? E o que ele fez? O padre ficou travado. Tinha outras pessoas aí. A ministra foi mais rápida pra me carregar pra Eucaristia. Meu desmaiou. Eu sou o irmão dela, então eu já tinha passado por a mesma situação antes. Mas eu não foi uma missa, eu me lembro que era a renovação das promessas de batismo, de uma turma de crisma que se queimava uma semana depois.
Então era mais ou menos outubro, um calor, eu com aquela uma túnica cobrindo ali tudo, um calor imenso. Eu tentei virar o ventilador para a direção dos coroinhas para salvar um pouco a gente, mas não deixaram, porque senão ia apagar as velas, segundo eles. E ele estava ali suando. E o padre resolveu chamar todos esses crismandos para dentro, para cima do presbitério. Era um presbitério minúsculo. Eu fiquei sufocado e de repente, eu só me lembro que eu consegui sentar. De repente, a minha outra lembrança era que eu já tava sem túnica e alguém me carregando pra fora da igreja. Tinha desmaiado. Então, calor, porque, gente, quando vocês o padre principalmente sofre ali. Eu fico principalmente com o pena do padre dos coroinhas, porque são menorzinhos, são crianças ali, sofre. Quando pega um verãozão ali, um ventilador, sem ventilador ali, meio caramba. Eu fico feliz que hoje em dia eu vejo um pouquinho mais de sensibilidade da parte dos adultos. Talvez adultos que passaram por esses desesperos quando eram crianças e coroinhas. Tá? Porque hoje em dia eu já vejo o padre falando pro coroinha, tá mal, vai tomar água, sai, me avisa, qualquer coisa, pede socorro, pode falar que tá mal. Porque a gente tinha um medo, a gente não falava. Eu acho que depois da terceira vez que eu saí no altar, eu passei a, tipo, não, tô passando mal, vou sair, deixa. Eu eu deixava o presbitério lá e saía. A sacristia era do ladinho, eu entrava na sacristia e ficava lá. Uma coisa que é muito engraçada, que o pessoal sempre fala, agora mudando um pouco de assunto, que a liturgia ela é autoexplicativa, né? E a gente falando aqui sobre as trapalhadas e tal. Eu tenho uma história de trapalhada minha, que deu tudo certo, graças a Deus, mas que me ensinou isso. A minha primeira semana como seminarista, eu estava numa missão, e era a primeira vez que eu ia servir lá, entregando a água, entregando cálice, entregando a âmbula, beleza. Eu não sabia fazer isso. E daí eu peguei e falei pro seminarista que era mais velha, hoje em dia já é padre já. Olha, eu não sei servir, mas eu quero servir, tu me ensina? E beleza, depois eu te ensino. E passou depois. E daí chegou na hora da missa, eu cheguei, pô cara, tu consegue me ensinar rapidinho o que tem que fazer? E Pedro, relaxa, cara. Na hora eu te mostro. Eu pensei, eu fiquei nervosão, cara. Ele tá. E daí, de repente, chegou a hora do ofertório. Momento coisa. O seminarista na época, né? Hoje em dia padre. Ele falou pra mim assim, olha. Agora tu pega a âmbula. Que tá com o corporal. Peguei a âmbula. Eu sei o que é âmbula. Eu sei que tem dois vasinhos. O cálice e a âmbula. O cálice tem vinho. A âmbula é mais larguinho. Teve âmbula. Depois, ele falou, traz o cálice agora. Eu peguei, levei o cálice. Ele, tá, deu tempo. Ele, agora traz a galheta. Eu pensei, caraca, o que é uma galheta? Eu trazer uma galinha. Eu pensei, não, eu pensei em galho, sabe? Ele, eu olhei assim na credência. O que daqui é uma galheta? Eu tenho um jarro d'água, tem uns panos, tem umas coisas. E tem essa coisa aqui que parece um galho. Galheta? Será? Vou levar. Levei. Eu acertei, cara. Viva a liturgia. A liturgia é bonita porque ela se explica por si mesma. Não, na verdade eu vou falar que você levou sorte que tinha um paramento que parecia, porque tem muita coisa que não parece pra ser. Não, se fosse missa com bispo, eu ia aparecer lá com a mitra pra ele, sabe? Não, tem outro também assim, ó, de paramento. Lembro que a gente ficava muito. Eu era coroinha e o nosso pároco, na época, ele falava que ele queria os coroinhas sérios. Os coroinhas tinham que ficar sérios. Então a gente tentava ser o mais sério possível sendo criança. Aí, o padre não foi satisfeito em colocar a gente na posição de sermos tipo, mini adultos. Ele queria que a gente tipo, fosse mega sério. Se uma menina tivesse com o rabo de cavalo amarrado um pouquinho mais pra cima, no momento em que a gente levava o lavabo pra purificar a mão do padre, o padre pegava o mano Sérgio, que é a toalhinha que enxuga a mão do padre, e jogava na cabeça da menina. E falava que parecia um cabide. Não é que ele queria que a gente ficasse sério. Decide, né? Não dá, cara. Esse mesmo padre, eu lembro uma vez eu estava numa missa, que foi a missa de GBR, que é nas casas, né? Eu tinha eu de coroinha na missa, servi sozinha ali, tava acostumado a servir sozinho. Fiz. Passou
a comunhão, tudo. Momento de silêncio, ele virou pra mim. No meu ouvido, assim, ele bem baixinho. Rezei o Pai Nosso 2 vezes, né? Cara, os padres ficam de sacanagem às vezes, porque eles falam umas coisas assim no ouvido do acródito, coroinha, pra fazer graça. Só que padre, ele consegue ficar sério falando essas coisas. Eles passaram 10 anos, eu acho isso. José, tu que é seminarista, você estuda isso no seminário? Tipo, ficar sério na missa? Não tem exercício pra isso. E, cara, coroinha não consegue ficar sério quando faz gracinha, não dá pra ficar sério, cara. Então, esse me lembrou um dia. Agora me lembrou outra coisa, um dia que a gente teve que se segurar um monte pra rir. Porque um amigo meu, seminarista, fez uma leitura da missa. Chamaram ele pra ir em cima da hora, daí a gente disse, gente, se acontece essas coisas, você tem que perdoar o pessoal do que é. E era uma leitura lá do Miel, e que o Jovens da Fanária, e que tem o Abdênago. Abdênago. Esse é o nome correto. Mas ele foi lá primeiro, ele soltou 2 vezes Abdinago. Já tava meio... De repente, vem na terceira vez que aparece o nome e ele me solta Abdinego. Cara... Não dá pra manter a postura. Não tem mas por que acontece? Acontece muitas vezes por causa disso. E só que o que eu acho complicado é que às vezes tem muita gente que não tem paciência com os outros, daí convida a pessoa lá, às vezes não explica, daí a pessoa vai lá, lê alguma coisa errada e quer ficar bravo com a pessoa que leu. Mas não explicou nada. Às vezes a gente vê nas comunidades. Ou, não é, por exemplo, teve um amigo meu uma vez, que ele se atrapalhou um pouco, ele foi também, uma leitura em cima da hora. Uma leitura de umas cartas de São Paulo, só que no final da leitura falava alguma coisa assim, tipo, essas são palavras de salvação. Eu já vi isso já. Falava alguma coisa e depois ia ter a palavra do Senhor. E daí na hora que ele deu palavra de salvação, ele bugou, sabe? Tipo, peraí, já acabou? É a resposta? Aí, tipo, ele deu uma bugada, ele deu umas 3 vezes a palavra de salvação até conseguir terminar a leitura e falar a palavra do Senhor. Assim, tipo. Mas erros de leitura são muito engraçados, porque eu lembro, eu tava minha breve saída no seminário lá, e daí uma missa de manhã. Gente, era a missa às 6h20 da manhã. Não, era 6h50 da manhã. E daí, um rapaz lê, primeira leitura, e no meio da leitura, o padre, ele já fazia o seguinte com a gente, olha, não me lê, eu vou perguntar pra vocês entenderam. Beleza? Vamos ficar atento, né? E daí no meio da leitura, ao invés do abençoado falar Paráclito, ele falou paralítico. E era tipo uma passagem, tipo, e o Paráclito desceu sobre os apóstolos, alguma coisa assim, não lembro ao certo, né? E o paralítico desceu. A gente aceitou, o padre não percebeu, o padre sabia que era paralítico, mas na cabeça falou paralítico, Paráclito, desculpa, Paráclito. E todo mundo falou, paralítico? Ele olhou, o padre, o que vocês entenderam da leitura e tal? Um olhou pra cara do outro, e aí teve um corajoso ali no meio. Pelo que eu entendi, o paralítico ele desce sobre todos nós, né? Paralítico. E daí nisso, o cara que fez a leitura já tava tipo. Descobriram. Droga. O padre foi ver. Não tem paralítico aqui nessa leitura. Mas tem Paráclito. Não dava pra manter a missa sem rir, cara. Não deu. Tipo, era os avisos finais ali e o pessoal, tipo, ainda lembrando da história e tentando segurar, cara. Às vezes tem aqueles momentos de bug também, que às vezes a gente não tá. Conforme a pessoa mantém concentração mais fácil. Tem pessoa que a nossa que família é devagar. Mas esse não foi comigo, foi com 2 amigos meus, eles são músicos. Eles disseram que foram tocar uma missa um dia. Eles estavam lá, né? E rolou, né? Oração eucarística. Eles falaram que de repente, deu um branco assim, sabe? Pegou num branco assim, peraí, que parte que eu tô agora? Onde estamos na missa? E olhou pro outro. E o outro, sabe, parecia tipo concentrado. Daí falou, o cara tá concentrado. De repente o padre dá uma olhadinha pro lado, pega e dá uma olhadinha pro lado. E daí, o que tava com o violão
Os dois, mas um deles pega assim, vem com tudo, dá aquela batida forte no violão e começa a cantar. Quero te dar. Não, acho que não cantar. Começa a cantar um canto de paz. Parênteses aqui pra dizer que Canto da Paz não deve ser cantado. Mas ele achou. Ele começou a cantar o Canto da Paz. Por quê? Eles acharam que o padre tava falando pra dar paz. De repente olharam pro padre, tava o padre partindo assim, sabe? Ai, meu Deus do céu. Cordeiro. O cordeiro. Daí disse que ficou aquele silêncio, o padre olhando e ninguém se mexia, nada. Aí ele cantando música Da da paz. namorada de um deles virou pra alguém do lado. A paz de Cristo pra dar uma salvada a namorada de um deles. Do que puxou, mano. Tem que dar apoio. Viu só que bonito? O padre ele tava errado. Quem tava certo era a namorada do músico ali que deu a paz. Eu nunca servi, eu particularmente vou dizer aqui que eu ainda não servi, mas eu tenho um certo receio de quando eu vou ter que servir com turíbulo. Então, vamos conversar. Porque assim, que primeiro eu vou dizer uma coisa sobre eu. Eu vou ser padre um dia, e assim, quem me conhece, eu sou um cara que não confia muito nas minhas habilidades manuais. Então, eu vejo uns padres fazendo uns malabarismos que eu nunca vou arriscar. Porque se eu for tentar fazer, eu vou destruir com tudo, eu vou acabar com a missa. Por exemplo, porque você tem que incensar o altar. A oferenda. A oferenda, tem que incensar a oferenda e você faz um giro ali por cima. Tem uns padres que fazem um giro ali, nossa, uma velocidade, já um gira para um lado, gira pro outro. Eu fico assim, não, eu já vi uns outros que eu sei que acho que são dos meus que só dão uma dimensão assim. Incensou já. Porque, sendo realista, ali não tem uma regra de, nossa, você tem que girar em um sentido anti-orar. Não tem isso. Você tem que incensar a oferenda. Né? Você, no caso, o sacerdote. Tem que incensar a oferenda. É isso. Agora, como tu vai fazer? Não, é que o girinho acho que tem que dar, mas assim... Não. Precisa ser aquele giro completo, lindo, maravilhoso. Não tem aquela coisa assim, não tem uma regra assim, de como vai ser esse giro. Então tem padre que vai pegar, colocar em cima e dar um girinho assim, ó. Discreto, que vai ser eu quando for padre. Vai uma sopradinha só, né? Vai ter outros que nem padres que me ensinam. Agora é padre, na época era seminarista, quando me ensinou, que me ensinou a dar um looping, fazer um looping com o turíbulo. Ah, não, mas é um perigo isso daí, cara. É assim que eu vi um padre derrubando o cálice em cima do altar. É assim que a igreja pega fogo. O bom é que o padre estava treinando a gente, ou seja, não tinha nada dentro do cálice. Isso vale para muitas coisas, seja quando você está servindo, seja, né, como um acólito, seja você tocando uma missa com um músico, tipo assim, não tente exagerar. Porque geralmente vai dar ruim. E às vezes no simples é mais fácil. Não, e às vezes, para algumas pessoas, nem o simples é fácil. Um diácono, vou dizer da onde, mas nós estávamos na missa, ele foi incensar o evangeliário para proclamar o evangelho, e ele foi no básico. Dar 2 incensadas e pronto. É só um para esquerda, para direita, devolve pro acólito. E ele bateu o turíbulo no bambão. Ele queimou o evangeliário. Ai, meu Deus do céu. Com tanta pena dele. Não queimou pra valer. Não foi tipo, pegou fogo, não pegou fogo, mas queimou um pouquinho ali, sabe? Olha, cara, seria bem excêntrico o altar de Nossa Senhora do aniversário do nosso grupo de jovens. Às vezes é um pouco de missa aqui, mas é que falou de fogo, eu não lembrei dessa história. Isso é maravilhoso. Porque a gente tava no aniversário do nosso grupo de jovens, a gente participava, né? Eu e a Bruna participávamos juntos. E aniversário, e tava lá um ministério de música animando, e a gente tinha feito um altar pra Nossa Senhora, bem bonito, lá tudo, colocamos umas velas, um altarzinho lá pra Nossa Senhora, tudo, e fazendo aquela animação, o pessoal pulando, dançando. E no meio da renovação a gente tem, né, aquele grito clássico, né? Aqui tem jovem, aqui tem fogo, aqui tem jovem. E o músico puxou lá, né? Puxou umas 2. E quando ele puxou lá umas 2, sei lá, pela terceira vez que ele puxou, aqui tem jovem. E os jovens responderam, aqui tem fogo. De repente, do nada, eu só vejo uma garota gritando, fogo! Olha, aquele altar de Nossa Senhora. Aquele altar tava em chamas.
Você bateu, derrubou as velas e tava pegando fogo naquilo. E aquele desespero pra apagar o fogo, só vai imaginar Nossa Senhora. Eu lembro que eu agarrei a imagem. Graças a Deus a imagem sobreviveu, mas nós destruímos duas falhas da igreja. Cara, Um pouco de liturgia, mas caiu. Mas o Pedro tava comigo. A gente viu no brilhante, numa missa jovem, no santuário, que colocaram velas, assim, bonitinhas, sabe? Entre muitos panos. Uma vela caiu. tudo pra dar Quando o certo. padre Né? caiu, tá ligado? Que caiu e fez barulho. Como é meio... É num clima escuro, a missa, né? O padre também é mais moreninho, né? Esse padre. Então, tipo, a gente não tava enxergando o padre. Entende? Não dá pra ver o padre com aquele monte de... E aí ficou bem... Eu, um microsegundo de, meu Deus, o padre caiu. Mas era só uma vela, daí a pouco a gente só escutou o padre falando, já pegaram a vela. Mas você pegou fogo no negócio? O meu medo era pegar fogo. Assim, ó, uma dica, assim. Você parar pra pensar e falar assim, olha, se isso daqui cair, pode talvez causar um incêndio, e daí as pessoas vão ter que sair correndo, e daí talvez causar uma tragédia. Que faça os seus planos. Por exemplo, uma vela sobre pano é bonito e tal. Uma vela sobre pano é muito bonito. Mas vale a pena a segurança? Você não tem como colocar um suporte pra vela, eu acho um pouquinho arriscado. Tudo bem confiar em Deus, mas não precisa abusar da confiança. Eu vi uma vez algo muito genial que num retiro da infância missionária que fizeram. Colocaram os panos, colocaram as velas. Agora vocês vão ver a sagacidade. O pano tava tipo um ninhozinho com o pano. Dentro do pano tinha uma bacia com água e a vela era grande, a vela ficava, tipo, era alta. Então se a vela caísse, caía dentro da água, da bacia. Boa. E eu achei genial. Engenheiro. Tava bonito o simbolismo daquela... Eu nem lembro mais qual que era o significado das velas no meio do pano lá. Não lembro, mas eu lembro disso, desse detalhe das bacias. Porque eu lembro que eu fiquei preocupada. Dica para se tiver algum padre nos escutando, algum futuro padre, você algum dia querer fazer o seu próprio Círio Pascal, né? Fazer o Círio Pascal da sua paróquia, da sua igreja. Eu já vi um padre que fez. Não deu muito certo. Eu acho que é mais seguro você comprar. que de repente ficou errado o pavio. Começou a derreter pro lado, assim, sabe? Começou a destruir o... Começou a ficar. E aí na missa de sábado de aleluia, tá? O Círio tinha acabado de ser acendido, tiveram que apagar já, velho. Não foi tipo, ele foi dar problema 6 meses depois. Não, tipo, foi num dia que foi acendido. Foi tipo 10 minutos depois que foi acendido. Cara, compra. Sério, tu tá dando emprego pras pessoas comprando. Exato, compra. Tem irmãs que fazem e sustentam um mosteiro com isso. Se tu for fazer, se tu quiser muito, eu quero fazer, vai lá, faz um curso, pede pras irmãs, tipo, te ajudar a fazer, pega com alguém que faz na sabe tua fazer casa, mesmo. faz um pra ti ali. Assim, você também, se você sabe de fato fazer, pode até fazer. Mas assim, sempre tenha bastante... Na dúvida, coloca dentro de uma bacia com água e deixa. É a consciência de cada um. Cair. Mas é a consciência de cada um. Mas é. Uma coisa que é maravilhosa mesmo, é missa com... Tipo, vocês acham engraçado agora. Missa com padres. Mas, tipo, todo mundo na missa é padre. Isso é muito legal, cara. Porque a gente Só pensa... padre, eu não tem... É todo mundo padre. Como? Eu fui nesse congresso de canonistas do Brasil Nacional. E... Claro, caso as pessoas não entendam que Nacional do Brasil, né? Nacional do Brasil. Foi muito engraçado porque eu e outro rapaz, a gente tava tocando. A gente faria as laudes, ou cantaria uma missa, ou uma coisa assim. Era um cronograma de uma semana inteira. Eu e outro rapaz, eu tinha aprendido a tocar teclado em acho que 4 meses, sabe? Eu era muito ruim, ainda sou. E
Eu peguei, pra quem quer entender, existe os hinos. Os hinos é quando tu começa as laudes, que é a oração da manhã, ou vésperas, a oração da tarde. E eu aprendi, cara, todos os hinos, cara. Eu me matei, porque tinha que ser um negócio super cordial, cara. Super superior e tal, né? Tipo, super monástico. Super, super. Super, A gente- super. Super, Super super. hipocória top. A gente chegou lá, e daí o padre que tava coordenando o encontro nacional ali, olhou, o que vocês vão cantar de entrada? Ele, a gente vai cantar esse hino aqui e tal. Ele, por que não canta aquela música da Bíblia? Um olhou pra cara do outro. Sério, padre? É bem mais animada, bem mais divertida. Vamos cantar essa música daí, cara, é bem mais legal. Ah, beleza? A gente ficou mais tranquilo e tal, porque era uma música que a gente conhecia bem mais. Mas a gente às vezes pensa que vai ser uma coisa super monástica, né? Tipo, bem retirada. Mas não, cara. Quando é missa com padre, tipo, só padre, esse cara é uma coisa leve. A gente acha que esse cara é tipo uma coisa super pesada e tal. Não, cara é uma coisa tranquila pra conseguir rezar bem, pra rezar bem com tranquilidade. Mas a gente olhou com uma decepção porque a gente treinou 2 semanas aqueles hinos. Viver na união, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Eu falei ali de Páscoa, tem também a questão das procissões, né? E procissão é um momento que dá muito problema, né? Eu lembro assim, quando eu comecei a servir como acólita, em toda a minha paróquia, né, 3 comunidades, nós éramos 8 acólitos. 8. Aí, recentemente trocado de pároco, nós não tínhamos passado por uma Páscoa com esse novo pároco. Quando chega para ali se preparar para Páscoa, o padre fala que vai fazer celebração, vai ter algum rito todos os dias da Semana Santa, tá? Domingo a domingo. E o que ele coloca? Que ele quer todos os acólitos, todos os dias servindo. Daí é nesse momento que eu traço a diferença entre um coroinha e um acólito. Porque coroinha, as pessoas têm pena do coroinha, porque é uma criança. A criança não pode se machucar. Acólito tem que sofrer. Acólito Acólito é tipo. é tipo estagiário. Não, é que. Por livre e espontânea vontade. Às vezes o coroinha tá sendo obrigado pelo pai, cara. Às vezes pensam, será? O acólito não, tá lá porque quer. Exato. Então, a gente serviu e era assim, era sempre um tribus naveta, librífero, um coringa, que a gente chama, né? Aqui na minha paróquia a gente nomeou como coringa, oficialmente essa função não existe, mas é o auxiliar, é o que vai estar ali. Coringa, vocês entendem o que é como coringa, né, na vida. Vai estar ali, então, 2 seroferários e um cerimonialista. E daí sempre sobrava mais um. Era isso. Então, 7 sempre estava servindo, um ficava, entre aspas, de folga a cada dia. E eu acho que foi a única vez na minha vida que eu cheguei em um sábado de aleluia, que quando o padre fala, ide em paz. Não, o Senhor nos acompanhe, aleluia, aleluia. Eu nunca falei com tanta vontade, graças a Deus, que a gente não aguentava mais. O pessoal pensa que não cansa, cara, mas cansa muita mente. A gente caiu durante a procissão. A gente tinha que ir com um crucifixo na frente de todo o povo na procissão. E o padre ficava bravo com a gente porque o povo ficava passando da gente. Ele queria o quê? Que a gente virasse com a cruz na cabeça, pessoal, não passa. Ou era só chamar os acólitos, que uma vez eu fui numa missa. E daí começa a procissão, né? O acólito com a cruz. Começa a tocar, cara, o acólito disparou. Veloz e furioso, cara. E disparou com a cruz. Assim, cara, o resto da procissão até tentou acelerar, mas aí assim abriu a disparada. Era uma igreja bem comprida, assim, então quando ele chegou lá na frente, o resto da procissão acelerando tinha chegado na metade do corredor. Uma missa diocesana aqui de Joinville, a missa do Corpus Christi, algo que não faz muitos anos que um detalhe que acrescentaram, tá?
não é liturgia, eu acho que daí nesse contexto talvez seria uma paraliturgia. Porque não é errado, mas também não é algo que É um acréscimo. Um acréscimo. Tudo bem. Conta, Porque conta. quando fazem a procissão do tapete lá bonitinho, é para o clero ir sobre o tapete. Certo? Dentro do cortejo, ali com Jesus, tudo. Mas é pro clero ir pro tapete. Daí o povo se engalvinhava em cima. Lembro quando eu era criança, o povo ia pra cima do. E daí, uns anos atrás, algum padre da diocese teve a ideia de não temos coroinhas nessas missas, né? Vamos incluir os coroinhas da diocese. Vamos chamar as nossas crianças. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar as crianças de segurança ali, coloca as crianças pra fazer um cordão e ficar tocando sineta sem parar durante a procissão. Cara, ele pensou que tava ajudando os coroinhas? Na união somos povo, semente de nova nação. Lê, lê. Eu tenho uma história minha que eu fiz sacanagem isso, cara. Eu me arrependo. Eu não tava certo, viu? Mas eu não resisti. São crianças. Quem me conhece sabe muito bem que eu tenho um problema com piadas. Às vezes as piadas saem do nada. E existem umas piadas meio sem graça, né? Eu tava, tipo, servindo na naveta e tinha uma menina servindo no turíbulo. E isso era na minha paróquia, né? E daí, não sei qual que é a física do turíbulo, o que aconteceu, que pegou fogo. Não pegou, tipo, explodiu nem nada, mas pegou fogo. E a menina começou a se desesperar, cara. E eu peguei assim e falei pra ela, ô louco, tá pegando fogo, bicho. A guri, eu vi uma cara dela de raiva, medo e riso ao mesmo tempo que eu não consegui discernir muito bem. Será que eu fiz certo ou não? Será que foi... Você responda aí, você ouvinte, então a gente deixa a história pra você responder. Responda no comentário. O Pedro estava certo ou não? Eu acho que eu não tava. Mas é isso aí. Vamos encerrando aqui. Acho que contamos um pouco a história aqui, algumas histórias que a gente se divertiu. Espero que você tenha se divertido como a gente se divertiu gravando esse episódio. E vocês têm aí alguma dica cultural? Vamos começando aí. Vou começar pelo Pedro aqui que tá estreando. Pedro, tem alguma dica cultural pra deixar? Pode ter a ver com o tema, talvez, ou não, porque o tema aqui é um pouco meio aberto. Tem uma indicação cultural de liturgia. É um padre da nossa diocese que ele faz diversos livros sobre liturgia, o padre Edson Del Fuderetti. O padre Edson Deretti. Não sei o certo. Dica. O padre Edson Deretti, ele faz livros sobre liturgia, são muito bons, inclusive a missa, eu recomendo muito, são livros não são tão chatos, não são tão técnicos, eles são bem tranquilos, de uma leitura bem boa. Então, para quem dá curso para coroinhas, acólitos, recomendo. Ministros também. É muito bom, realmente, são muito bons, bem instrutivos, bem práticos, assim. O Padre Edson, só fazer um parênteses, né? O Padre Edson, ele é não vou falar que é o maior, mas é um dos que mais tem livros sobre o assunto para coroinha e acólito no país. Então, a gente vai... Então, tem vários livros, vocês podem buscar aí pra comprar, isso é muito bom. Bruno, alguma dica? Eu vou fazer 2 dicas. Então, uma seria sobre o Padre Edson, que o Pedro falou já, mas eu vou indicar especificamente o livro Para Você Acólito, né? Que é um livro espiritual, não é de liturgia, tá? É mais para espiritual mesmo. E vou indicar que vocês procurem os vídeos no YouTube das mitadas do Monsenhor Guido. Muito bom. Monsenhor Guido, acólito dos acólitos. Sobre o tema em si, eu não tenho muito, sim, até porque a gente pretende, talvez, vamos fazer, mas falando sobre liturgia em si, aqui não foi bem sentido aqui, realmente foi pra gente brincar, acho que fica as liçõezinhas aí também, né, de se preparar, tentar se formar, ter um pouquinho de paciência com quem tá servindo, não ficar tão preocupado em ficar julgando o irmãozinho que tá fazendo erro, você não sabe toda a história por trás. Eu não tenho nada em si sobre o tema assim, muito específico para indicar. Eu vou simplesmente indicar um livro que eu li há pouco tempo, que eu achei bem interessante, de suspense, que se chama O Demonologista.
é do Andrew Piper. Um livro bem interessante, um livro de suspense. E é um professor, um professor de... Ele é especialista em John Milton. John Milton, autor do poema Paraíso Perdido, que é conta a história da queda de Lúcifer, da guerra, né, que foi de Deus, tudo. E nesse livro, esse professor, ele é um cético, ele não acredita em nada sobrenatural, apesar de que ele estuda muito sobre o demônio, ele é um estudioso da Bíblia também junto, tudo. Ele sabe muito culturalmente, mas ele é cético. E, de repente, ele é contratado para ir analisar um fenômeno. Um tipo de fenômeno sobrenatural. E ali ele entra na história, assim, é uma história bem interessante. Um livro de suspense, assim, te prende bastante na história. E também tem uma capa bem bonita, vai ficar bem bonita na estante, assim. Importante a capa, né? Também ajuda. Também. Então, acho que fica a dica aí desse livro. Não tem nada a ver com o assunto que a gente falou hoje, mas foi o que eu consegui pensar. E então, mais uma vez, pedimos a vocês que continuem aí espalhando o Café Católico, mande para as pessoas, apresente. Então, você que escuta, você que gosta do Café Católico, manda lá para os seus amigos, manda o link ali, pode escutar no Spotify, no Deezer, dá para colocar em outros podcasts. Tem lá o Anchor também, o link que a gente tem na bio lá do Instagram, você pode me mandar só aquele linkzinho lá, marca seus amigos no post lá do Instagram, compartilha lá embaixo. Ajuda a dar essa forcinha pra gente, tá? Manda mensagem com ideia de tema pra gente. Também manda lá no post lá no Instagram. Qual que é o Instagram mesmo, Bruna? @café.católico. Então isso, lá no Instagram. Entra lá no post do nosso Instagram, comenta lá, fala alguma coisa, se você tem alguma história também, você já passou ou presenciou alguma história engraçada aí na liturgia, participando da missa, participando dos encontros, manda lá para nós, tá? E ajuda a divulgar esse programa. E também dê ideias daquilo que vocês querem ouvir, seja um programa mais doutrinal, seja um programa assim de maluquices aqui que nem hoje, seja de série, filmes. Estamos aqui. Então, quer deixar mais algum recado, Bruno, Pedro? Eu quero dizer assim, ó, agora que eu sou um astro, eu tô autografando o que vocês quiserem, tá? Eu tô autografando livros, xícaras, cadernos. Eu sou um astro agora, eu tô participando do Café Católico. Tá, então eu vou fazer, aproveitando que ele tá se exibindo como astro, o Pedro já é um homem comprometido, tá? Eu sou sim, pelo amor da minha vida. A Bruna. Com esse momento de melação totalmente fora do contexto, terminamos esse episódio. Um grande abraço a todos. Aproveite esse Café Católico. Deus os abençoe.